E aí, galerinha, tudo jóia para mais uma aula? Hoje nós vamos ter a aula já com a correção, tá certo? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, ajude o nosso canal, se inscreva, compartilhe com os demais colegas, porque assim nós temos condições de ir enfiando mais conteúdos e juntos aprendermos com esse pet. O desafio de gravar durante o dia aqui onde eu moro são alguns ruídos externos. Não sei se você vai ouvir alguns, espero que não. O que eu espero é que você aprenda demais. Então, coloca o seu dedão lá no like, coloca o seu dedão no botão de inscreva e compartilhe. Nossa semana é a semana 3 do PET 4, Ensino Religioso, sexto ano. Nós vamos falar sobre as narrativas míticas. Temos aqui um pequeno texto que diz assim: querido estudante, os costumes familiares muitas vezes são aprendidos e ensinados de uma geração para outra. Na maioria das vezes são transmitidos oralmente. O avô contou para o pai contou para o filho um dia vai contar para o seu filho, e assim as histórias elas vão passando de geração em geração. As histórias elas vão sendo repetidas e através da repetição vão sendo aprendidas e os seus valores ensinados. Um exemplo disso podem ser observados nos mitos. A narrativa mítica, embora muito simples, remete o ouvinte ao universo mítico e é impregnada de mistério religioso, constituindo-se, antes de tudo, no principal elo de comunicação entre pessoas de diferentes tradições religiosas, pois nos remete à origem e a cultura. As narrativas míticas nos ajudam a entender determinada cultura, determinada tradição religiosa, porque as narrativas míticas, elas contam sobre a origem, qual é a visão delas acerca do mundo. E geralmente essas histórias elas vão sendo passadas oralmente. O que significa oralmente? Nem sempre é passado através de um livro, através de algo escrito, mas é uma história que eu vou e conto, o mais velho conta para o mais novo, depois esse mais novo se torna velho e conta para um outro novo. Aí depois de um tempo, algumas etnias, algumas tribos, alguns grupos tiveram essas suas histórias que começaram narradas a serem registradas, a serem escritas. Mas a maioria das narrações míticas, elas começaram oralmente. Por isso, narrações eram contadas, depois foram escritas. Você conhece mitos indígenas e africanos? O que os mitos indígenas e africanos podem nos apresentar hoje? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem a lenda africana do Ubuntu? Diz que um antropólogo, ele reuniu várias crianças, colocaram elas assentadas em um círculo, pegou uma cesta cheia de frutas deliciosas e colocou numa árvore a certa distância daquelas crianças. E aquele antropólogo então falou assim: olha, na hora que eu falar já, vocês vão correr. E o primeiro que chegar na cesta vai ganhar todas as frutas, pode ficar com a cesta para eles. Combinado? Então vamos lá. É 1, é 2, é 3 e é já! E aquelas crianças então fizeram algo surpreendente. Ao invés de saírem correndo disparadas para ver quem chegava primeiro e ganhava a cesta, elas deram as mãos. Todas elas deram as mãos e foram caminhando juntas em direção à cesta. E todas chegaram ao mesmo momento e compartilharam as frutas uns com os outros. Aquele antropólogo ficou admirado, falou assim: mas por que vocês não correram? Quem chegasse primeiro ia ganhar tudo. E aí as crianças disseram: o que adianta uma ficar feliz se todas as outras ficariam tristes? E elas resumiram esse ensinamento numa palavra: Ubuntu,
que significa Ubuntu para essa tradição africana? Sou quem sou porque somos todos nós. Olha a importância da união, de caminhar juntos, de um ajudar o outro. A tristeza de um é a tristeza de todos, a alegria de um é a alegria de todos. O compartilhar. Está vendo como que os mitos, eles podem nos trazer grandes ensinamentos nos dias de hoje? Num mundo às vezes tão egoísta, não é? Vamos olhar mais um pouquinho. A cultura indígena e africana mantém, em meio à enorme diversidade, histórias com ensinamentos específicos de cada região e de cada grupo étnico. É bom a gente lembrar, quando a gente fala índio, a gente pensa que todos os índios fazem parte de um mesmo grupo, tudo é índio. Não, nós temos várias etnias, vários grupos indígenas, e cada grupo tem o seu costume, tem a sua história, tem as suas peculiaridades, tem a sua própria tradição. Em todos os grupos, há pessoas que contam essas histórias, que reavivam as tradições. Aqui em Minas Gerais, de acordo com o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, e aí você vai ter no seu PET o endereço eletrônico, se você quiser pesquisar, você vai lá, ó, se você tem o seu PET virtual, você seleciona e cola na barra de navegação, ou se não, só coloca lá, ó, seu mouse em cima, que você já clica e é direcionado para eles. E eles nos falam de pelo menos 13, olha só que interessante, 13 etnias que vivem no estado mineiro. E aqui nós temos a relação de algumas etnias que vocês podem depois pesquisar, olhar direitinho. O interessante é que todas essas etnias indígenas, elas têm narrativas míticas, elas têm as suas histórias. Só que para que essas histórias elas tenham significação, elas precisam que os seus modelos sejam compartilhados entre os membros de um mesmo grupo. É uma história comum para o grupo. Na comunidade indígena Pataxó, por exemplo, uma das etnias, o que acontece? Os mais velhos, eles repetiam aos mais novos as histórias que eles já tinham ouvido dos pais, dos avós, ou seja, quando eles eram jovens, eles ouviram a história dos mais velhos. E aí eles envelheceram e contaram a história para os mais novos. E assim as narrativas vão sendo repetidas e aprendidas pelas gerações. E isso era feito de que forma? Oralmente. O que é oralmente? Face a face, contadas boca a boca, numa expressão assim, não me entendam mal, mas é cara a cara, tá certo? Com o melhor uso da palavra cara possível. Tem um livro chamado Chopai Tohan, onde foram transcritas várias histórias. Foi escrito inclusive por Canátio Pataxó, foi publicado em 1997 e tem nessas narrativas a que nós vamos ler agora, é uma delas. Presta atenção para você ver que interessante que são as narrativas míticas. Antigamente na Terra só existiam bichos e passarinhos, macaco, caititu, veado, tamanduá, anta, onça, capivara, cutia, paca, tatu, sariguê, teiu, cachicó, cágado, coati, mutum, turumim, jacu, papagaio, aracuá, macuco, gavião, mãe da lua e muitos outros passarinhos. Naquele tempo era tudo alegria. Os bichos e passarinhos viviam numa grande união. Cada raça de bichos e passarinhos eram diferentes e tinham o seu próprio jeito de viver a vida. Um dia, no azul do céu, formou-se uma grande nuvem branca. Imagina uma nuvem assim bem grande, bem espessa, e essa nuvem se transformou em chuva e foi caindo sobre a terra. A chuva já estava terminando e o último
pingo que caiu transformou-se num índio. Aquela última gotinha, quando caiu na terra, virou um índio. E esse índio, ele pisou na terra, ele começou a olhar as florestas, os pássaros voando, a água que caminhava com serenidade, os animais que andavam livremente, e ele ficou fascinado com toda aquela beleza ao seu redor. E ele trouxe consigo muitas sabedorias sobre a terra. Ele conhecia a época boa de plantar, de pescar, de caçar, e as ervas boas que poderiam ser utilizadas para fazer remédio e fazer também os rituais. Depois da sua chegada na terra, então ele passou a caçar, plantar, pescar, mas tudo isso cuidando da natureza. A vida do índio era muito divertida e muito saudável. Ele adorava olhar o entardecer, as noites de lua e o amanhecer. Durante o dia, o sol iluminava seu caminho e aquecia o seu corpo. Durante a noite, a lua e as estrelas iluminavam e faziam suas noites mais alegres e bonitas. Quando era a tardinha, apanhava lenha, acendia uma fogueirinha e ficava ali olhando o céu todo estrelado. Pela madrugada, acordava e ficava esperando clarear para receber o novo dia que estava chegando. Quando o sol apontava no céu, o índio começava o seu trabalho e assim ia levando a sua vida, trabalhando e aprendendo com todos os segredos da terra. Um dia, o índio estava fazendo ritual. Enxergou grande chuva. Cada pingo de chuva ia se transformar em índio. No dia marcado, a chuva caiu. Depois que a chuva parou de cair, era índio por todos os lados. O índio reuniu os outros e falou: olha, parentes, eu cheguei aqui muito antes de vocês, mas agora eu tenho que partir. E os outros índios que haviam chegado começaram a perguntar: para onde você vai? E o índio respondeu: eu tenho que morar lá em cima, no Itorrã, porque tenho que proteger vocês. Os índios ficaram um pouco tristes, mas depois concordaram. Tá bom, parente, pode seguir sua viagem, mas não se esqueça do nosso povo. Depois que o índio ensinou todas as sabedorias e segredos, falou: o meu nome é Chopai. De repente, o índio se despediu dando salto e foi subindo, 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 até que desapareceu no azul do céu e foi morar em cima, no Itorrã. Daquele dia em diante, os índios começaram sua caminhada aqui na terra, trabalhando, caçando, pescando, fazendo festas, e assim é que surgiu a nação Pataxó. Pataxó é a água da chuva batendo na terra, nas pedras, indo embora para o rio e o mar. Está aí o nosso texto com uma história, uma narrativa mítica sobre a origem dos índios pataxós. Vamos então para as nossas atividades? A primeira delas faça um desenho que represente como os indígenas pataxós aprendem segundo a narrativa mítica. Nós vimos que o que acontece? Os mais velhos vão contando a história para os mais novos. O que vocês podem fazer? Vocês vão ter que fazer uma adaptação aqui no desenho. Estão vendo aqui? Ó? Aqui tem um índiozinho contando a história para índios menores. A única coisa que você pode desenhar ali as ocas, fazer a natureza bem bonita, pode até colocar os passarinhos, porque uma das narrativas que foi a que a gente ouviu fala de muitos pássaros, não é verdade? Então, uma sugestão para vocês: só coloca esse índiozinho aqui sendo um pouco mais velho, porque quem contava essas histórias eram os índios mais velhos. Eu não sou bom desenhista, então já peguei um desenho pronto só para você que é craque no desenho pegar e fazer.
pode repetir tudo que está aqui, só que no lugar desse índio, coloca um índiozinho mais velho, com cabelinho branco, talvez um pouco mais enrugado, quem sabe com algum instrumento, um cajado que mostre um pouco mais da sua idade, da sua maturidade, tá certo? Então a primeira questão é essa aí, muito tranquila. A questão de número 2. Nós vamos fazer aqui um acróstico. Vamos recordar e registrar o que estudamos? Para isso, complete o acróstico com palavras-chave. Agora, essas palavras-chave, elas são relacionadas às narrativas míticas. Eu não sei como que você fez. Eu coloquei ali palavras-chave, mas coloquei ali a continuação, só para você ter uma ideia. Se você quiser fazer igual eu fiz, você pode. É lógico que as palavras não serão as mesmas. Nós vamos escolher aqui algumas palavras que sejam palavras-chave, palavras importantes dentro do que nós aprendemos hoje. Tá certo? Vamos aos exemplos. Com a letra N, eu coloquei narrativas. Não criei nada demais. Até o acróstico tem o nome de narrativas míticas, né? Então aqui, narrativas, coloquei entre parênteses míticas. Por quê? Porque talvez o seu professor vai falar o seguinte, não, é para colocar uma palavra só. Tá bom? Então eu coloquei uma palavra que começa com a letra e entre parênteses uma continuação. A letra A eu coloquei ancestrais, que é de onde vieram as narrativas. Elas vieram dos mais antigos, dos ancestrais, inclusive nas narrativas míticas africanas, os ancestrais, eles são venerados. Há um apelo muito grande à ancestralidade em algumas tribos africanas, em alguns mitos africanos. Eles valorizam e veneram os ancestrais nas suas narrativas. Com a letra R, nós temos repetições dos mais velhos para os mais novos. É assim que as narrativas elas vão dando vida, vão ganhando vida. Por quê? Porque a história que foi contada para o avô, depois é repetida para o pai, que depois é repetida para o filho, que depois vai ser repetida para o filho do filho. E assim nós temos as repetições nas narrativas. Com a letra R, eu peguei a palavra reavivar. O que é reavivado? As histórias no coração daquela tribo. Inclusive, essa palavra reavivar está ali no nosso texto. Com a letra A, africanos. Nós estamos falando sobre indígenas e africanos, sobre as narrativas deles. Então, a palavra africano, por si só, ela já é explicativa. Letra T, Chopai e Torrã. É o título da nossa narrativa que nós lemos, não é verdade? A gente vem aqui, olha só, não somente o título, mas o nome do livro. E a gente vê que Chopai, quem era o Chopai? É o primeiro índio Pataxó segundo a narrativa mítica. Se você quiser só colocar a palavra Chopai, você pode, porque para os Pataxós, Chopai foi o primeiro índio Pataxó que veio daquela gota de chuva. E Torrã é aquele lugar lá em cima, é o céu, aonde Chopai foi morar. Coloquei aqui o nome da série de narrativas, tá bom? Chopai e Torrã. Uma letra I, e de indígenas também é tranquilo, não é? Não precisa de nenhuma explicação. Com a letra V, valores. Através dessas narrativas, valores são ensinados. Por exemplo, na narrativa que nós lemos, qual o valor que foi ensinado? Da preservação da natureza, de se cuidar dos animais, das aves, das plantas. Você pode usufruir, você pode pescar, você pode caçar, mas isso tudo de uma maneira subsistente, de uma maneira a não degradar o meio ambiente. Os índios valorizam nessa narrativa a preservação da natureza. Então, valores que são ensinados. Letra A, antigos, porque os antigos, casos
para os novos. O que significa isso? Eram os antigos que passavam para os mais novos. Os casos eram antigos, as pessoas que falavam eram pessoas antigas e quem recebiam eram os mais novos. Letra S, significação. Essas narrativas, elas tinham significação pelos modelos que eram compartilhados. Está no nosso texto também. Depois se você quiser, você pode dar uma olhada. Você volta lá e confere. A letra M, membros. Que membros? Os membros dos grupos, os membros das etnias. Letra I, não inventei muita coisa. Índios. A palavra por si só já é explicativa dentro do nosso texto. Letra T, transmitidas. Por quê? Porque essas histórias elas não ficavam com a pessoa, mas elas passavam. E de que maneira que elas passavam? Oralmente, boca a boca, face a face, cara a cara. Letra I, impregnada. Impregnada de quê? De mistérios religiosos. As narrativas míticas, elas são impregnadas de mistérios, tá bom? A letra C, eu coloquei aqui o cara a cara. O que é o cara a cara? A forma como as histórias elas eram contadas. Eu estou falando com aquela pessoa ali me ouvindo, não através de vídeo, né, como nós estamos agora, mas assim, igual o seu avô, a sua avó te conta uma história. Já te contou? A minha avó me contava muitas histórias. Cara a cara. Letra A, aprendizado, adquirido pelas narrativas. Nós não falamos isso? Que nas narrativas nós temos muito para aprender? Então, uma palavra-chave é aprendizado. E, finalmente, a letra S, sagradas, porque essas narrativas míticas, elas são narrativas míticas sagradas. Vamos voltar lá no título para você se lembrar? Olha só, atualidade das narrativas sagradas míticas. Com isso, a gente fecha o nosso acróstico e aí a gente vai para a última atividade dessa semana. Em uma frase, defina o que é narrativa mítica. Vai haver várias respostas diferentes, tá certo? Mas a que eu coloquei aqui, eu achei interessante, você pode aproveitar, é a seguinte: são narrativas antigas, geralmente passadas oralmente de geração a geração, para explicar o mundo, a origem, a vida, ensinar valores. Você poderia colocar, se você quisesse, são narrativas antigas, impregnadas, aí, ó, vão lá naquela letrinha aí para você ver, ó, impregnadas de mistérios religiosos. Tudo isso é válido. A minha sugestão é essa daí. Pegou, corrigiu, aprendeu. Depois pesquise mais sobre outras narrativas míticas, sobre as narrativas das etnias indígenas, das tribos africanas. Nós temos muito o que aprender. Agora, uma coisa que você não pode esquecer: se inscreva no nosso canal e compartilhe. Use os comentários, coloque suas dúvidas, dê as suas sugestões. A gente lê, a gente conversa, a gente interage. Até mais, tudo de bom, boa sorte e bons estudos.